Feliz sábado, irmãos. Tão bom e tão maravilhoso estarmos aqui, né? Quero aqui, em nome desse grupo que veio de Cercadinho, agradecer ao nosso irmão Bruno pelo convite, agradecer ao nosso amigo Rony, né, que não sei se ficou mais feliz do que eu, mas agradeço a Deus por estarmos aqui nessa manhã. Agradeço por conhecer pessoas novas, mas que fazem parte da mesma família. Amém? Então, estarmos aqui, contemplarmos e falarmos da palavra de Deus e termos essa certeza dessa esperança. Convido, antes de começarmos, aqueles que talvez mesmo estando sentindo calor, que estão lá fora, que possa se dirigir para dentro. Um ditado popular que diz que dentro da arca há o quê? Vida. Fora da arca há o quê? Morte. Contraste de vida é o quê? Morte. Quem estava dentro da arca fez o quê? Se salvou. Quem estava fora morreu, se perdeu. Então, convido aqueles que puderem estar lá fora, mesmo com calor, para vir para dentro, porque aqui com certeza há vida. Que o Papai do Céu continue nos abençoando nessa manhã. Amém? Antes de começarmos a mensagem dessa manhã, eu gostaria de saber quem está cansado aí. Quem está cansado? Tá, irmão, cansada? A Adriana também disse que está cansada. Mas eu lhe convido você a fazer uma viagem especial na Bíblia dessa manhã. Você aceita viajar conosco? Sim ou não? Mesmo cansada? Tem alguém que além de cansado está com algum problema aí? Mas que gostaria de vir nessa viagem também? Então aperte o seu cinto. Sinta-se à vontade. Sente no seu lugarzinho. Assim como a irmã falou, que peça que o anjo do Senhor possa sentar do seu lado e que juntos possamos viajar dentro da palavra do nosso Deus. Amém? O personagem que nós gostaríamos de compartilharmos nessa manhã com os irmãos é um personagem muito conhecido. Hoje ele foi falado algumas vezes, mas gostaríamos de relembrar um pouco dessa história. Antes de abrir a Bíblia, eu não sei quanto tempo eu tenho, Bruno. Não sei se eu vou deixar, você vai me deixar como eu me deixei lá em Cercadinho à vontade, mas pode determinar um tempo aí que com certeza eu acabarei dentro desse tempo. E os irmãos me pegam. Mas vamos lá. O personagem de hoje é um personagem chamado Davi. Você já ouviu falar sobre Davi? Sim ou não? Quem era Davi? Mais conhecido como a história lá do Davi e Golias, né? Um jovem ainda pequeno, mas que consegue derrotar um gigante, não pelas suas forças, mas pela a força de Deus. Davi é conhecido como o rei de Israel, mas interessante que Davi, ele foi o rei mais famoso de Israel. Mas antes de ser rei, Davi foi um pastor de ovelha, foi um escudeiro, foi líder militar, músico, poeta, e em Atos capítulo 13, versículo 22, aí ele diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Poderíamos acabar aqui e dizer, Davi foi um homem o quê? Vencedor. Mas assim como nós, Davi também teve alguns tropeços em sua vida. Davi, além de ser esse homem segundo o coração de Deus, mas chega em um ponto de sua vida que Davi agora não mais está, quem sabe, motivado em estar na presença de Deus e começa a cometer alguns deslizes em sua vida. Um desses deslizes mais pactuante, e que a Bíblia, a história bíblica traz que, embora tivesse cometido outros pecados, mas o seu pecado maior foi o pecado de adultério com a mulher chamada Betseba. Quando nós vamos buscar a tradução dessa mulher, diz que esse nome significa pacto, promessa, prometida. Então aquela mulher, os seus pais tinham dado esse nome porque ela, de alguma forma, era uma promessa que eles tinham buscado, e essa promessa tinha o quê? Se cumprido. Tinha nascido aquela menina, e por isso ele colocou o nome de Betseba. Mas agora, por que Davi é considerado o maior pecado de Davi? Não vou pedir que você abra a sua Bíblia ainda, mas vamos apenas ganhar tempo.
Quando nós vamos em 2 Samuel capítulo 11, 1 em diante, começa a dizer ali no primeiro verso que Davi era o ano que os reis costumavam sair para o quê? Para a guerra, para lutar, para estar com o seu exército. Davi fez a escolha de quê? Alguém se lembra? De ficar onde? Em casa. Então Davi, em vez de ir para a guerra, ele para em casa, fica por ali um tempo. E a narrativa do capítulo 11 de 2 Samuel diz que Davi, um certo dia, levanta do seu leito, vai para o terraço da casa. Ali, ao olhar pela história bíblica, pelo que nós podemos imaginar, Davi estava numa elevação um pouco mais alta e mais baixa aquela cidade, e ali ele vê uma mulher se purificando de um período de menstruação. Mas diz que aquela mulher era tão linda que Davi fez o quê? Quis para ele, e manda o quê? A chamar. E o capítulo continua narrando essa história até o ponto de dizer que Davi o teve, a deitou com ela vai embora, manda dizer que estava grávida. Agora Davi manda chamar o seu esposo que estava na guerra, que ele deveria estar também. Faz uma trama retada para poder matar o marido daquela mulher. Logo em seguida vem o capítulo 12 de 2 Samuel, contando que um profeta de Deus foi mandado para fazer o quê? Falar sobre o pecado de Davi. E ali começa a narrativa, agora no capítulo 12 de 2 Samuel, de Davi e o profeta Natan. E aí ele começa a decorrer essa história e fala de um homem que tinha muitas ovelhas e de um que tinha só, e aquele que tinha uma só teve a sua ovelha pega para dar comida a quem tinha muito. E aí começa a dizer até um ponto, Davi fala o quê? Quem cometeu esse pecado foi eu. E a história de Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, ela vai descorrendo, parecendo para um triste final, para um momento triste da sua vida, que em 2 Samuel, no capítulo 12, ainda no versículo 13 e 14, o profeta Natan fala para Davi: Davi, por que você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todos? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 e 14. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Qual é esse filho? O filho daquela mulher chamada Betseba. Então Davi tinha deitado, tinha engravidado aquela mulher gerou aquele filho, mas ao nascer aquele filho agora é o quê? Morto. O que podemos tirar agora de um homem que foi tudo aquilo que citamos no começo? Um pastor de ovelha, um músico, um poeta, um salmista, um escritor, um homem segundo o coração de Deus, e agora começa a descer a ladeira. Começa agora está simplesmente só desprivando para os erros. E a Bíblia diz, e se formos continuarmos em Samuel, no capítulo 13 em diante, fala que agora os filhos de Davi, um apaixona pela sua irmã e o outro a mata, e aí começa uma confusão. Mas agora eu quero te trazer que ainda existe esperança para nós, mesmo muitas vezes descendo a ladeira, muitas vezes estando em pecado, muitas vezes estando vacilando. Deus hoje ainda nos chama para nos restaurar. Mas há uma pergunta que Deus nos faz para mim hoje e para você: você aceita essa restauração? A Bíblia fala: sem arrependimento não há o quê? Perdão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas por quê? Eu convido agora você a abrir a sua Bíblia. Eu convido você a viajar para o Salmo 51, no versículo 9 em diante, para que possamos compreender que toda essa ladeira que Davi agora está descendo, havia uma solução para que ele pudesse agora retornar para cima. Eu não sei como está sendo a sua situação hoje. Não sei se você tem se alegrado ao vir à casa do nosso Deus.
Não sei qual é a sua situação, se você está bem lá, bem cá, se realmente é isso que você quer. Mas Davi, depois de ter cometido vários pecados e ver a sua família se declinando, em alguns salmos Davi escreve e fala: ó Senhor, enquanto eu converti o meu pecado, os meus ossos o quê? Doía. Até os meus ossos doíam, os meus ossos eram espedaçados. Mas agora ainda é um relato de Davi com Natan no Salmo 51, no versículo 10 ao versículo 12. E é um versículo, irmãos, que eu trago para a minha vida como um ato de esperança e gostaria que seja a sua esperança também. Davi agora, depois de falar com Natan, depois de ter confessado a Deus os seus erros e os seus pecados, Davi agora, simplesmente em poucas palavras, se você tiver tempo em casa, que você possa ler esse salmo por inteiro e possa compreender o que Deus quer nos dizer. Mas no versículo 10, Davi faz um pedido a Deus. Davi fala com Deus as seguintes palavras: cria em mim, ó Deus, um coração. Alguém sabe esse verso? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. No versículo 11 ele continua dizendo: não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu santo Espírito. Mas eu gostaria que você prestasse atenção no próximo verso. Você que talvez está fazendo alguma coisa nesse instante, quero que Deus fale com você nessa hora. Sabe por que muitas pessoas estão meio lá e meio cá dentro das congregações? Sabe por que muitas pessoas estão dizendo que estão, como se diz, decepcionados com a igreja, mas voltam para o mundo que lhe decepciona todos os momentos? É porque perdeu o interesse e a vontade de ser salvo. Davi, no versículo 12, ele fala assim: olha, não me lances fora da tua presença. A Bíblia fala que pecado nos faz separação entre Deus e o homem. Mas agora Davi, ele pede, e que seja o meu pedido e o seu pedido também. Davi, no versículo 12, ele fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Amém, irmãos? São as mesmas características. Às vezes muda as letras, mas o significado continua sendo o mesmo. Mas Davi faz um pedido: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Sabe, irmãos, muitas vezes nós ouvimos falar que as igrejas estão esvaziando, estão isso, que os irmãos estão fracos, que o irmão está isso, que o irmão está aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós perdemos a alegria. Vejo muitas pessoas lendo o Salmo 123, nos primeiros versos, que me dizem assim: alegrai-me quando me disseram vamos aonde? Mas na realidade chega na igreja e continua triste, continua de cabeça baixa, continua simplesmente: eu vim aqui porque hoje é sábado, eu vim aqui porque simplesmente eu quis vir, mas não tem a verdadeira o quê? Alegria. Davi está falando: Senhor, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu errei, por favor não me lances fora da tua presença. Davi está dizendo: olha, se eu ficar sem o Senhor, vai ser mais difícil. Mas ele agora está dizendo no versículo seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação. Então Davi está dizendo assim: olha, Senhor, aquilo que eu tive um dia, aquilo que eu tive quando eu lhe aceitei, é isso que eu gostaria que o Senhor me desse novamente. Nós estamos chegando aí já no final de mais um ano. Nos conta uma pequena história, uma pequena ilustração, que um certo homem ele estava passando por dificuldades na família, na religião, no seu trabalho, na sua vida social, e orou diversas vezes a Deus, pedindo que Deus pudesse lhe dar uma solução. Nessa ilustração diz que depois dele ter orado várias vezes e estando orando, diz que aparece um anjo de Deus com uma mochila e diz: olha, o Senhor mandou lhe entregar essa mochila, ele mandou fazer um pedido.
que você pudesse colocar todas as pedras que você pudesse dentro dessa mochila e colocar em suas costas e carregar por um ano. Imagina, Bruno, você já está nessa dificuldade, nesse desânimo, o Senhor manda você carregar uma mochila cheia de pedra, como ficaria? Aquele homem ficou como eu ficaria, arrasado. Como que eu estou pedindo a Deus uma solução e Ele me dá no meu olhar mais um problema? Mas assim, ele não quis encher. Aí disse que pegou apenas 2 pedrinhas e colocou lá dentro. No final de um ano, aquele pacto estava chegando ao final, ele abre a mochila, fala: agora, ó Deus, eu não sei qual é a situação, os meus problemas têm aí se resolvido aos poucos, mas eu vou abrir a mochila porque o trato foi um ano, quero tirar das minhas costas e vou ver o que aconteceu. Vou apenas tirar pedras. E aquele homem, ao abrir, diz que aquelas pedras tinham transformados em pepitas de ouro. Imagina, aí vem um pensamento, né? Imagina se eu tivesse enchido a mochila. Mas o que eu quero dizer com isso hoje? Nós estamos chegando no final de um ano. Talvez durante esse ano você tenha colocado várias coisas na bagagem espiritual. Talvez você tenha botado várias coisas na mochila. Está chegando no final e você está sentindo o quê? Cansado. Será que hoje ainda não é o dia de pedir a Deus para restituir em nós a alegria da tua salvação? De podermos abrir essa mochila, ver o que realmente está nos pesando espiritualmente, de estarmos mais perto de Deus e deixarmos para trás? Sabe qual a prova viva que o Deus do passado que ouviu Davi é o Deus que hoje no presente ouve a minha e a sua oração quando buscamos verdadeiramente? A Bíblia fala que aquele que confessa os seus pecados e deixa o alcance de Deus o quê? Misericórdia. Eu prometo que eu não vou tomar muito do seu tempo, mas aqui eu quero dizer o quanto Deus pode mudar e transformar as nossas vidas. Eu quero te dizer o quanto Deus pode restituir a alegria de um verdadeiro crente que está dentro da casa de Deus querendo ser salvo. Aproximadamente uns 6 anos atrás, uma criança que no seu dia do seu aniversário estava completando 2 anos de vida, mas ela foi diagnosticada uma noite antes que o seu coração estava parando. Estava apenas com 15%. E conversando com algumas pessoas, eles dizem que não acreditam, porque quando chega com 20, com 22, já está dando quase que um colapso. Mas aquela criança foi internada ali em Vitória da Conquista, e depois de alguns dias, com muitos exames, os médicos não dando esperança, não dando expectativas de vida, o pai e aquela mãe ali aflitos, mas sempre falando com Deus e falando com outras pessoas, que a Bíblia diz que muito pode a oração de um justo. Sabe como Deus pode restituir a alegria antes de ser salvo? Aquela criança que com 15%, quando seu celular aí, 14%, quando seu celular já chega com 15 aí, né, as pessoas se preocupam, né? Vou ficar desconectado porque só tem 14% e logo meu celular vai o quê? Agora imagine o coração. O que fazer? E ali depois de alguns dias vai ter que viajar, vai ter que mudar de lugar, vai ter que transferir, porque em Conquista não tem UTI para criança, o remédio é muito forte. O remédio é isso, o remédio é aquilo, mas Deus no controle de todas as coisas. Vou apenas resumir aqui. Passaram alguns dias, foram 22 dias de lutas e aflição. Aquele coração que estava 14%, pela graça e a misericórdia de Deus, começou a ser renovado e passou para 20%, para 30%, para 60%, e ela pôde sair do hospital.
A luta foi muito grande porque passaram, se não me engano, mais de um ano tomando vários tipos de remédio. Mas sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que essa criança, ela está aqui, não para a minha honra, mas para a honra de Deus. É a minha filha, eu convido ela para só para vir aqui na frente para me apresentar para vocês. Rapidinho, Agatha. Mas eu sei que é criança, mas essa criança aí que vocês estão vendo, sabe, irmãos, eu perguntava para Deus, como que pode acontecer isso? Como que às vezes, muitas vezes nós pregamos da sua esperança e hoje eu necessito dessa esperança. Mas sabe, é para que Ele possa nos mostrar o quanto necessitamos do Senhor. Davi, um homem segundo o coração de Deus, agora se depara descendo a ladeira em pecados, em ruínas. Infelizmente, muitas vezes, quando nós a pegamos dessa forma, a primeira tendência de fazer é querer abandonar a igreja, querer abandonar Deus. Não é assim? Porque eu errei, porque eu não estou me sentindo bem, porque eu não estou isso, porque eu não estou aquilo. Parece que o problema não é eu, é estar com quem? Com Deus. Mas agora Davi volta e faz ao inverso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E restitui em mim a alegria da tua salvação. Que Deus, na sua infinita graça e no seu maior e poderoso amor, nesses dias que caminham cada vez mais difíceis em nossas vidas, hoje está mais próximo do Senhor voltar do que ontem. O ano que vem estará mais próximo do que esse que vai ficar para trás. Mas nós não saberemos se chegaremos lá. Mas nós sabemos o agora e neste momento. Eu convido você, meu querido, meu amigo, meu irmão, a fazer essa mesma oração de Davi, independente que você já é batizado ou que você não seja, que você tem um monte de problemas ou não tenha. Eu convido você a pedir a Deus que possa restituir em mim e em nós a alegria da tua salvação. Só sendo alegres é que nós vamos vir aqui servir a Cristo, mas com um objetivo bem maior, que é de alcançarmos as nações celestiais. Há muitas pessoas que oram dizendo para que o Senhor possa voltar. Eu também faço essa oração. Mas a minha oração é completa quando eu digo assim: Senhor, mas quando o Senhor voltar, eu quero ir para o Senhor. Porque Ele voltar, Ele vai vir querendo eu ou não. Mas será que eu estou a fim de ir com o Senhor também? Eu convido o irmão Adeus para louvar a Deus nessa manhã com mais um louvor. Esse louvor fala que ainda falta você. Mas eu já me entreguei. Eu não amo segundo o coração de Deus. Mas será que eu não preciso mais uma vez me entregar a Deus? Mas que possa ser o pensamento do poder do Espírito Santo e que Ele possa nos restaurar e nos capacitar a cada dia. Amém?